Você que pode, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. E você que não tiver a Bíblia, pode acompanhar comigo aqui na projeção. Salmo 40, versículo 1. É A-R-A, tá? Vamos ler então, diz assim. Volta, isso. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Coloca a sua Bíblia aí no seu lugar, fecha os seus olhos mais um momento. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua voz, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite que Teu Espírito Santo possa falar aos corações, ó Deus. O Senhor é aquele, Pai, que tem acesso à nossa alma. A Tua palavra, Senhor, penetra na divisão da junta e medula, Senhor. Ela pode penetrar no nosso espírito, na divisão do espírito e da alma. Só a Tua palavra pode alcançar. Que nesta noite, Senhor, toda barreira que impede essa pessoa de compreender e receber a Tua palavra seja dissipada em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal sobre esse culto, sobre as nossas vidas, sobre cada lar aqui representado, e que nesta noite o entendimento e a revelação da Tua palavra se abram aos corações e produzam muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar no seu lugar, amém. Glória a Deus. E hoje nós vamos meditar numa palavra que fala sobre paciência. Quem aí é paciente, diga amém. De verdade. Não estou acreditando não, hein? Será? Sua paciência dura quanto tempo? Quantos segundos? 10 segundos. Temos uma pessoa sincera aqui no nosso meio. 10 segundos. Né? Depende, fala, depende. A pessoa fala assim, amanhã eu quero falar com você. Tem um negócio para te falar, ela demora mais que um dia, minha paciência dura um dia, não sei quanto tempo, mas a paciência ela é uma virtude baseada no autocontrole emocional, né? Da gente suportar situações desagradáveis, esperar, sem perder a calma, sem perder a concentração, e é difícil. E aqui o salmista está dizendo que ele esperou com paciência, porque existe uma diferença entre você somente esperar, de que jeito que você está esperando a Deus, esperando no Senhor, e esperar com paciência é esperar com confiança no Senhor. A Gálatas 5:22 trata a paciência como um fruto do Espírito. Algumas traduções vão falar longanimidade, né? Que é a pessoa que tem longo ânimo, paciência com as pessoas, paciência com as situações. E a paciência é você esperar, saber esperar com confiança, com esperança e ter um autocontrole, para você não perder o equilíbrio, para você não perder o eixo, para você não se descontrolar diante de situações que são desagradáveis, porque não é fácil esperar. Não é uma condição agradável, confortável, mas que você possa encontrar hoje, nessa palavra, a direção como um fruto do Espírito, como um fruto do Espírito para a sua vida, a paciência. Amém? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse fruto do Espírito. Então, para fazer uma comparação, para você entender um pouquinho mais a respeito da paciência, vou citar uma situação rotineira da gente que exige muita paciência e exige você agir no tempo certo. Se você agir no tempo errado, antes ou depois, você prejudica o andamento, que é a arte de cozinhar, né? Eu falo que cozinhar é uma arte, é um dom de Deus. Quem cozinha bem, diga eu.
Eu nunca comi, então eu não posso falar, né? Às vezes a pessoa olha do lado, né? Fala, Deus está vendo. Mas vamos supor, se você for cozinhar um arroz, o arroz tem um ponto certo. Então, se você for cozinhar o arroz, você tem que ter paciência para ele chegar no ponto que você precisa. Se você desligar antes e não tiver paciência, você come cru. É o famoso arroz crocante, que você vai morder, você sente que ele ainda está meio duro. Tem gente que gosta do arroz crocante, né? É um gosto. Se você coloca ele no ponto certo, ele fica maravilhoso. E se ele passar da hora, ele fica papa. Fica aquela coisa horrível. Não sei se você gosta de arroz papa, mas eu lembro que antes de eu casar, eu falei, mãe, eu vou treinar com você 1 mês, porque eu quero aprender a fazer o seu arroz. Que o arroz da minha mãe era no ponto certo. E é difícil. Aí o que eu fazia? Eu pegava a mesma panela, eu falei, você vai me dar essa panela de presente? Eu vou colocar no copo de medir, eu quero ver o tanto que você põe, que jeito que você olha para o arroz, que horas que você sai, que horas que você volta, se você mexe, se você não mexe. Porque às vezes você fala assim, meu Deus, vou fazer. Não sei se às vezes você já pegou aquela receita da internet que parece tão fácil, e você estraga todos os ingredientes. Eu já fiz isso, nunca mais eu caio nesse golpe, né, de tentar fazer as coisas e dar tudo errado. Então o arroz, uma coisa que se você não tiver paciência, você vai comer ele ruim, vai tá cru. E eu não gosto do arroz cru. E nem papa. Mas se for para escolher, eu prefiro mais pro cru do que pro papa. O papa, só sushi mesmo, né? Para descer. Mas ele tem um tempo certo. Para cozinhar, você tem que ter paciência para esperar. Se for uma pessoa impaciente, igual o bolo. O bolo também ele tem um ponto certo. Se você colocar lá o garfinho antes e colocar lá e ele sair todo molhado, é porque o bolo ainda não está pronto. E o bolo cru é horrível. Não sei se você gosta de comer aquela massinha que sua mãe bate bolo, não sei se você pedia para ela raspinha, né? Isso é verme, viu? Não aguenta nem esperar fazer o bolo, já quer comer aquela, né? Era uma briga que nós somos em 3 irmãs, né? Então era uma briga para ver quem ia ficar com a vasilha da batedeira, né? Para poder raspar ali, porque não tinha paciência de esperar o bolo ficar pronto. E aí você tem que ter paciência. Se passar demais também ele queima, e se você comer ele muito quente, dá dor de barriga. Você tem que esperar ele esfriar. Então tem que ter paciência. Então eu estou te dando um exemplo. Parece um exemplo assim tão simples, mas ele se aplica na nossa vida em relação à palavra do Senhor, às bênçãos de Deus, da gente ter paciência para esperar. Se você tiver paciência, o bolo vai ficar pronto na hora certa, você vai desligar na hora certa, você vai comer ele na temperatura certa, então você vai ser abençoado. Agora, se você se precipita, se você não sabe esperar, você vai acabar tirando antes e vai estragar o seu bolo. Então isso serve para as situações da nossa vida. E a gente vai falar sobre a paciência, primeiramente falando sobre o apressado. Tem um ditado aí fora que diz que o apressado ele come cru, não é? Ele é impaciente, ele não aguenta esperar. Porque às vezes o impaciente ele não percebe o tempo certo das coisas. Ele não sabe esperar o tempo certo de agir, de tomar uma atitude. E a palavra de Deus fala de um exemplo disso sobre Esaú. Esaú, ele era caçador, ele voltou da caça, e o seu irmão Jacó, ele cuidava do campo, né? E Esaú, ele volta da caça sem nada. E aquela noite para ele foi fracassada, aquele dia para ele foi fracassado, porque ele, como um caçador, ele não poderia voltar para casa sem um alimento, ele não poderia voltar para casa sem a caça. E Esaú era gêmeo de Jacó. E como Esaú nasceu primeiro, ele tinha a bênção da primogenitura, o primeiro filho, ele tinha a parte maior na herança, ele representava a casa, tinha vários benefícios ser o primogênito. Ele recebia uma bênção, não só uma bênção material maior do que os seus irmãos, mas uma bênção espiritual de líder da casa. Então era uma bênção muito importante. E Jacó, ele queria essa bênção para ele. E Esaú vai para a caça, trabalha, mas ele não consegue caçar nada, e ele volta para casa com fome, ele volta para casa se sentindo fracassado. E às vezes pode acontecer nas nossas vidas
da gente tentar algo e não ter sucesso naquilo. E você está buscando, está orando, mas nem sempre você volta com uma caça. Nem sempre você volta com o resultado que você espera. E quando ele chega cansado, ele está voltando para casa cansado, esgotado e sem resultado, que é uma coisa que é cansativa, porque a gente se cobra, as pessoas nos cobram resultado o tempo todo. Se você prosperou, se você casou, se você teve filho, se você fez isso, as pessoas querem resultado. E aí a gente se frustra. E ele estava cansado porque ele voltou sem nada. Sem nada. E aí, no meio do caminho, está o seu irmão Jacó, preparou um ensopado, preparou um guisado, e pergunta para ele: você quer comer esse guisado? E ele está morrendo de fome, ele não tinha caçado nada. Sim, eu quero. Tá, eu vou te dar esse guisado, contanto que você me venda o direito da sua primogenitura. Eu quero trocar essa comida pelo direito da primogenitura. Então, como ele estava cansado, ele acaba negociando a sua bênção. Só que ele se arrepende. Porque assim, a gente tem que ter paciência para os dias que a gente volta sem caça. A gente tem que ter paciência nos dias que os resultados não são como a gente queria. E às vezes isso nos faz desistir de coisas muito importantes na nossa vida. Em Hebreus 12:16 fala do arrependimento que Esaú teve. A palavra diz assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Próximo, vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Coloca a ARA para mim, tá? Hoje os textos vão ser nessa tradução, por favor. Então aqui está dizendo que embora ele buscasse com lágrimas, lá no versículo 17, põe de novo, só que deixa nessa tradução, a ARA, tá na NAA. Pode trocar para mim, por favor? Isso. E aqui diz que ele chorou, né, com lágrimas. Ainda não tá. Tá na NBV. Vamos achar. Cassi, ajuda ele lá. Cassi vai te dar uma força aí. Então, mesmo que buscasse com lágrimas o seu direito, ele não conseguiu. Ou seja, ele se arrependeu. Ele se arrependeu daquele momento ruim, daquele momento difícil. Ele sacrificou uma coisa muito importante. E aí a palavra está dizendo assim, que embora ele buscasse com lágrimas, embora ele tentasse mudar a sua decisão, era tarde demais. Ele não teve como alterar a sua decisão, embora ele buscasse com lágrimas. Então isso que é o perigo, porque ele foi traído pelo cansaço, pelo desânimo. Então a falta de resultados pode te levar a tomar decisões erradas na sua vida. E isso nós temos que nos atentar, que um fracasso não define uma história. Então você não pode tomar decisões baseadas em uma noite ruim, em um dia de fracasso. Você não pode desistir de uma árvore por causa de um inverno. É uma fase, é um momento difícil. Então se fortaleça e ora a Deus antes de tomar uma decisão. Será que eu devo aceitar esse prato? Será que isso é para mim? Um belo dia Esaú sai para caçar e volta da caça sem nada, com fome, esgotado, sem resultados. E quem está no meio do caminho oferecendo um prato de comida em troca da sua bênção? O seu irmão Jacó. Porque a bênção muitas vezes se esconde, né? No meio do caminho entre o seu cansaço e a bênção se esconde um engano. Bem no meio do caminho, um passo do seu milagre. Entre o cansaço e o milagre, no meio do caminho, o engano se esconde. Para você desistir das promessas de Deus, para você tomar decisões erradas. Mas o que vem de Deus não tem preço de pecado nas nossas vidas. Nesse momento, Esaú precisava desistir daquele prato. Ele precisava desistir de saciar a sua fome momentânea, para não sacrificar a sua bênção. Naquele dia, Esaú precisava dormir com fome e com vontade de comer aquele guisado, para que ele não perdesse a sua bênção. Muitas vezes com Deus, será preciso você recusar propostas maravilhosas.
você dizer não a propostas que aparentemente são boas para você. Muitas vezes você vai ter que dormir com fome, muitas vezes você vai desejar coisas, mas você não vai aceitar para que você não perca a sua bênção. Assim foi com ele. Muitas vezes a gente vai ter que desistir de propostas ótimas para nós, mas que nos afastam de Deus. Então nós não podemos sacrificar aquilo que é eterno por uma necessidade momentânea. Assim foi com Esaú. Muitas vezes vai ser preciso que você desista, e ali a sua fé está sendo provada. Muitas vezes o cansaço te faz responder uma afronta, quando Deus gostaria que você silenciasse e não falasse nada. O prato não é só o pecado da tentação em si, mas de responder algo que não é para você responder, de tomar uma atitude que não é para você tomar. E aqui foi com ele. Mesmo com fome, carente de algumas coisas na sua vida, vale a pena esperar com paciência no Senhor. Vale a pena esperar pela vontade de Deus para a sua vida. Se Esaú ele tivesse dormido com fome, ele não teria sacrificado a sua bênção. Ele não teria sacrificado aquilo que era importante para a vida dele para sempre, por causa de um momento. Então suas escolhas, guarde isso para a sua vida. Suas escolhas, elas darão certo quando você entender que o seu propósito é inegociável. Aquilo que você tem com Deus não pode ser negociado. Quando você entender isso, você vai saber o que você deve aceitar e o que você deve recusar. Então, aqui é falta de paciência, ainda mais quando a gente está com fome e vem aquele cheirinho de comida e você está de jejum. Quando você fala, vou estar de jejum de doce, todo mundo te oferece doce, não é? Aí você sente aquele cheiro. Imagina, você está com fome, o que o inimigo vai te oferecer? Comida. O problema era a comida? Não, o problema era o preço da comida. O problema é o que ele tinha que entregar por aquela comida. Ele precisava negociar os seus valores com Deus, a sua vida com Deus. E é isso que Deus não quer que a gente faça. Ah, o trabalho é importante, esse trabalho é pecado? Não. Mas tem coisas que nos roubam de Deus, nos tiram do propósito do Senhor. Isso sim Deus não se agrada. Então nós temos que ter sabedoria e pedir a Deus para nos dar paciência. Às vezes paciência de dormir uma noite com fome. Às vezes você fala assim, poxa vida, eu recusei aquele trabalho, eu recusei aquela proposta financeira, eu estou precisando de dinheiro, mas eu sei que isso é errado, não vai agradar o Senhor. Eu vou esperar um pouquinho mais, com paciência, porque na hora certa Deus vai abrir a porta, Ele não vai me desamparar. E Deus permite que a nossa fé seja provada em alguns momentos das nossas vidas. Obedecer é doloroso, não é fácil. Eu quase desisti da minha faculdade. Foram 5 anos muito difíceis. Difícil de pagar, difícil de ir, difícil. Tantas coisas, tantas dificuldades. Eu quase desisti. O cansaço vem e a gente quer tudo para ontem. A gente quer de imediato, mas você tem que ter paciência. E aí quando você forma, tem que ter paciência também. Porque quando você forma, você acha que você formou e aí? Você tem 2 alegrias, né? 2 alegrias, não, é uma alegria e uma tristeza. A alegria é quando você forma, e a tristeza quando você vê que você formou e você está desempregado, né? Você fala assim, eu me formei e daí, agora? Aí é outra pressão para você começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Então, porque você vai ter alegria por você ter terminado, mas aquela angústia pela falta de direção na vida profissional, às vezes vai pegar o seu coração. Então aqui, em Romanos 5:3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Eu preciso da ARA, que fala da paciência, está no RA, é a ARA, que ela diz assim, que não somente isto, mas que a tribulação produz a paciência. Aqui é mais ou menos um parecido significado, mas é a paciência que eu quero ressaltar para você, que a paciência produz experiência, e a experiência, esperança no Senhor.
Então é importante esperar com paciência no Senhor. Então, às vezes o cansaço vai te levar a não ter paciência e se precipitar e comer o bolo cru. E tem gente que é o contrário. Tem aquela pessoa que demora demais para tomar uma atitude. E aí a gente não pode confundir a paciência com a negligência, com a falta de atitude. São coisas diferentes. E aí Deus tem que dar sabedoria para nós sabermos quando é a hora de agir e quando passou da hora. Igual o bolo, por exemplo, se você fez o bolo e você deixar passar da hora, assim como o arroz, você vai queimar. E aí você vai estragar a sua comida. E isso também acontece na nossa vida. E eu quero dar um exemplo para vocês na palavra de Deus sobre a demora em tomar atitudes. Um dia Deus fala com Isaías sobre as orações. Isaías estava falando com Deus: por que Deus não ouve as minhas orações? Por que Deus não está ouvindo as orações do povo? Será que Deus está com os ouvidos tampados? Será que Deus está com as mãos encolhidas? Por que a nossa oração não passa do teto? Por que Deus não está nos ouvindo? E aí Isaías fala com Deus. Deus fala através de Isaías: não, o meu ouvido não está tampado, as minhas mãos não estão encolhidas, mas os pecados do povo estão me separando do povo. O pecado é como se fosse essa barreira aqui. A sua oração vai subir, só que para ela ir para o céu tem um teto separando do céu. Assim são as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Elas fazem barreira para que as nossas orações não cheguem. E aí Deus dá mais detalhes para Isaías. No capítulo 59, versículo 5, ele fala o que o povo estava fazendo de errado. Além do povo se afastar de Deus, ele disse: chocam ovos de basilisco ou serpente e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos dele morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. O que é chocar ovo de serpente? Ele estava dizendo que o povo estava transgredindo, e chocar um ovo de serpente é demorar demais para tomar uma atitude e tirar da sua vida aquilo que Deus não quer que tenha na sua vida. Às vezes a gente demora demais para tomar um posicionamento. E é isso que ele está falando. E acaba chocando um ovo de serpente. Ou seja, você dá lugar para aquilo que é ruim na sua vida. E você não se livra daquilo no tempo certo. Aquilo começa a crescer e tomar um espaço que não deve na sua vida. Então cuidado para você não demorar demais para tomar uma atitude e colocar um freio nessa situação, porque o problema pode crescer. Cuidado para você não chocar um ovo de serpente, porque uma hora ela vai nascer e vai te ferir. O que significa demorar demais? É dar lugar para aquela tentação, é dar lugar para aquele contato, é dar um lugar. Os ovos, eles eram chocados, em lugar quente, um ambiente propício para que eles possam encontrar lugar para que aquela serpente possa nascer. E assim é o mal. Demorar demais para sair de um relacionamento, de uma amizade, de uma sociedade que você sabe que Deus não quer para você. E às vezes a gente demora demais. Deus já falou com você e você fica procrastinando, você fica demorando demais. Qual que é a melhor hora para tomar uma atitude? É a hora que Deus fala com você. Se Deus falou com você, esse é o momento de você tomar uma atitude. E não esperar demais, e não adiar demais. Você pode perder oportunidades na sua vida que não vão voltar. E Ele está falando sobre isso. E você pode desenvolver uma dependência emocional daquilo que te faz mal e acabar repelindo aquelas pessoas que te amam. Porque a gente começa a ficar dependente daquele ovo de serpente, daquilo que é ruim na nossa vida. No primeiro desrespeito, na primeira agressão, na primeira atitude errada com você, era a hora de você ter se posicionado. Mas a gente vai deixando. O primeiro, o segundo, o terceiro, quando vê, já não dá mais para consertar. Então é perder a hora de se posicionar. Então cuidado para você não alimentar aquilo que você não vai dar conta depois. Demorar demais para corrigir um filho, demorar demais para pedir perdão.
Você não sabe se você vai partir hoje, se aquela pessoa vai partir e não deu tempo de você se reconciliar, não deu tempo de você se consertar. E você às vezes está chocando aquele ovo, deixando aquela mágoa crescer, aquele mal entendido crescer. E aqui ele disse assim, que ele vai trazer duas consequências péssimas. Se você quiser se alimentar do ovo, você comer, você vai morrer, porque ele está envenenado. Se você pisar nele, ele vai te morder, porque a serpente vai sair dele. Ou seja, ele vai ter uma consequência, a sua demora para você. Ele vai ter uma consequência negativa. É a mesma coisa que se você estivesse voando entre espinhos, uma hora você perde as suas asas. E é isso que ele está dizendo aqui. E o propósito de Deus não é que você perca as suas asas. O propósito de Deus é restaurar as suas asas, para que você voe ao encontro daquilo que Ele tem para a sua vida, daquilo que Ele prometeu para você, em nome de Jesus. Deus não estava ouvindo as orações do povo, porque aquele pecado estava fazendo divisão, porque eles estavam chocando ovos de serpente, alimentando aquilo que Deus queria que eles tirassem da vida deles. E que hoje, em nome de Jesus, você possa arrancar da sua vida o que está sendo barreira entre você e Deus, entre as suas orações e Deus. Não tenha medo de arrancar, não tenha medo de se indispor com as pessoas. Muitas vezes você vai desagradar pessoas para poder agradar a Deus, mas vale a pena você agradar a Deus, porque Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. É como ele disse aqui, é como você se enrolasse numa teia. Eu lembro de uma irmã que procurou oração uma vez para fazer uma sociedade, e Deus já tinha falado que não era para ela fazer sociedade com aquela pessoa, mas ela já tinha dado a palavra, ela já tinha se comprometido. Inclusive Deus deu até um sonho para ela. Na época ela falou assim: pastor, eu sonho com jacaré, água parada, né? Que fala que água parada é que tem jacaré. Às vezes a pessoa é muito calminha, né? Parece inofensiva. E a pessoa não desfez a sociedade, deixou. Ah, amanhã eu desfaço, depois eu resolvo isso, depois eu faço isso, depois eu converso. Aí um dia ela liga chorando: pastora, cheguei no escritório, não tinha mais nada. A pessoa levou tudo, fez a mudança, deixou as dívidas para mim, esperou demais. E agora? Agora tem que amargar a dívida. A pessoa, como diz o ditado aí, anoiteceu e não amanheceu. Levou tudo, falou, veio de noite, encostou o caminhão e levou o computador, levou tudo. E Deus está falando: é hora de desfazer essa sociedade, é hora de você tomar uma atitude. E às vezes a pessoa demora demais. Ai, meu filho quando era pequeno, ele não queria vir para a igreja, eu deixava ele em casa. Agora que ele está grande, ele não quer vir. Por que será? Porque se seu filho não quiser comer, você também não vai dar comida? Se seu filho não quiser ir para a escola, ele também não precisa ir. Você está ensinando ele que ele só vai fazer o que ele quiser, e a vida espiritual dele não tem importância? A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Você vai dar conta dos seus filhos para o Senhor. Os filhos são um empréstimo de Deus para você, e você tem que guiá-los no caminho do Senhor. É sua obrigação, enquanto pai, enquanto mãe. Por mais que os amigos influenciem, a igreja influencie, ainda a maior influência sobre os filhos são os pais. E não adianta você trazer para a igreja e não ser igreja dentro de casa, porque as palavras podem convencer, mas é o seu exemplo que vai arrastar os seus filhos para a presença de Deus. É o seu exemplo que vai manter os seus filhos na presença de Deus. E a gente sabe a importância, eu sei da importância de uma mãe que ora, porque eu fui alcançado, porque um dia alguém orou por mim, um dia alguém acreditou, um dia eu vi Jesus em alguém da minha família, para que esse caminho fosse despertado dentro de mim. Então não se preocupe, seu filho pode crescer, pode até querer dar uma passeada no mundo, mas se ele tem uma mãe de oração, um pai de oração, ele vai ter uma referência. Porque a hora que o problema se abater sobre a vida dele, a hora que a impossibilidade se abater, qual lembrança que ele vai ter no coração?
É do pai e da mãe desesperado? Não. É do pai e da mãe ali de joelho dobrado, convocando toda a casa para orar. É lembrança, é memória que o seu filho vai ter. Eu lembro aquele dia, pai, que a gente não tinha comida e você fez todo mundo orar e no outro dia Deus mandou a provisão. Eu lembro porque eu tinha um pai de oração, eu tinha uma mãe de oração, eu sei o caminho. Amém? É esse o legado que você vai deixar para os seus filhos. Porque a herança ele pode gastar, ele pode perder, ele pode não ter herança nenhuma. E eu falo que esse é o maior legado que a minha mãe me deixou. Porque o luto, a ausência dela, nada do que ela pudesse deixar supria o vazio, a dor que é você perder uma mãe. Quem já perdeu sabe. É algo indescritível. A mãe é um laço indescritível, é algo inexplicável. E um dia eu ouvi uma pessoa me dizendo: olha, eu não sei te explicar, eu já perdi muitas pessoas da minha família, mas a mãe eu não consigo descrever. E se você tem, dê valor à sua mãe, porque o dia que você perder, você vai ver o tanto de falta que faz. Então esse foi o maior legado. Por quê? Porque se ela não deixasse esse legado, o que ia ser de mim na partida dela? Eu não ia saber o que ia fazer para a vida. Eu mesmo tendo toda essa estrutura de fé, eu adoeci, eu baqueei. Imagina se eu não tivesse. Então você precisa deixar um legado de fé para os seus filhos. Mesmo que você fale assim: poxa vida, eu não consegui deixar uma casa para o meu filho, mas eu deixei a fé. E com a fé em Deus, eu sei que não vai faltar nada para o meu filho. Nada. Ontem eu vi um vídeo de uma moça que estava na igreja ensaiando, e ela recebeu a notícia. O rapaz estava filmando o ensaio do louvor, e ele falou assim: eu recebi a notícia de que o pai dela estava no avião que caiu, nesse avião que caiu em Vinhedo, e deram a notícia para ela. E aí naquele momento que ela recebeu aquela notícia, ela começou, e ele era um servo de Deus, ele era daquela igreja. E naquele momento o menino deu a notícia, ele começou a filmar a reação dela. Ela começou a louvar dentro da igreja, ela começou a tocar teclado, chorar, encher aquele lugar de adoração. Ele falou: não é porque ela não sinta dor, é porque nós que cremos em Cristo temos uma esperança viva dentro de nós, a vida eterna. E esse foi o legado que o pai daquela menina deixou para ela. Porque você não sabe se você vai cedo, deixar seus filhos cedo, mas você tem a confiança de que eu posso não deixar uma carteira cheia para o Mateus, um carro, mas eu vou deixar a minha fé. Eu sei que Deus não vai desamparar ele. Amém? Então é isso, você tem que gerar memórias no seu filho. Assim no seu casamento, ele vai entender que o casamento é uma coisa abençoada. Eu quero me casar também, eu quero um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. Eles são companheiros, eles são de oração, eles se respeitam. Porque o dia que alguém me desrespeitar: não, peraí, meu pai não é assim, a minha referência não está errada. Você tem que procurar isso na vida dos seus filhos, deixar a sua fé, convidar, orar por eles. Mas quando eles são pequenos, a gente tem obrigação de ensinar. E se vocês vissem quanto é bonito o culto da sexta-feira com os adolescentes e com as crianças, todos eles pregam. Quando nós começamos esse culto, eu pensei assim: nossa, vai ser difícil, né? Eu vou perguntar quem que quer. Todos. E é tão bonitinho, porque a gente conduz o culto com eles, faz o louvor, e aí chega aqui, tem a oportunidade de pregar ou de louvar. Aí um dia teve um pequenininho que chegou aqui, e eles às vezes falam: pai, tchau, vai embora. Eles preferem até que o pai não fica, né? Teve um que foi ministrar sobre a ceia, coisa mais linda, trouxe um pãozinho, um cálice, ensinando. E eu vi assim, só um microfoninho assim, né? Tremendo. Eu falei: ó, daqui a pouco, quando ele crescer, já está aprendendo o caminho. Ou eles chegam assim e falam assim: raça de víboras. Eu falei: essas crianças são nervosas pregando, hein? Elas são todas assim, ó, no chicote, o chicotinho delas é afiado. Ou, às vezes eu falo assim, um dia a gente ministrou sobre a casa na rocha, a casa na areia. Eu falo: o que Deus não se agrada? Aí uma menininha olhou para mim: de gente invejosa, faladeira, pai que não vem para a igreja, só fala que vai, não vai, turista. Eu: nossa, vou dar oportunidade para você domingo. Eles sabem a palavra, eles pregam, e é muito bonitinho de ver, porque parece que eles estão voando no culto, mas eles não estão. Então é uma herança, é um legado que você vai deixar para os seus filhos. Não demora demais. Não demora demais para corrigir.
Não demora demais. Amanhã, depois, não demora demais. Aqui a palavra está alertando, não choque um ovo de serpente, porque depois vai ficar difícil. Demorei demais para corrigir, esperei demais. Pastor, o Joãozinho queria casar comigo e eu fiquei na dúvida e demorei demais para responder. E o que aconteceu? Ele casou, já está casado, tem um monte de filho. Mas quanto tempo se demorou para responder? Com 60 anos eu decidi. Aí também, né, gente? Como que o Joãozinho vai esperar tudo isso? Pronto, já acabou, já casou, já tem filho. Então, às vezes a gente demora demais para tomar atitudes na vida, que podem, oportunidades que não vão voltar. Já passou o tempo. Então, a gente tem que saber o tempo certo. Teve uma moça que me procurou essa semana e falou assim: pastora, ela está assistindo os vídeos. Algumas pessoas eu assim conheço só virtualmente, né? Que assistem o culto, ou vêm as ministrações. E ela disse assim: olha, pastora, eu me envolvi com um rapaz e Deus falou para mim que não era. Mas eu teimei, eu desobedeci, eu não terminei. E aí eu engravidei. E a primeira coisa que ele fez quando eu engravidei foi sumir. Ele desapareceu, não tem mais telefone, não tem mais contato. E agora eu estou sofrendo, porque além dele sumir, eu estou sofrendo um processo de aborto. Porque às vezes o feto morre dentro do ventre e você não... O corpo vai expelir. Os médicos às vezes esperam que o próprio corpo venha expelir. E é um processo muito doloroso, muito difícil. E ela, toda hora eu vou para o hospital, eu tenho hemorragia, eu estou sofrendo tanto. Mas eu tenho consciência que eu desobedeci. Eu tenho consciência. Deus já me mostrou quem Ele era. E agora, mais a hora que era o momento que eu precisava dEle do meu lado, Ele me abandonou. Então, quando Deus falar para você, vai lá e toma uma atitude, não choca ovo de serpente, porque a consequência é triste. Então você vai deixar o bolo queimar. E se você comer, quem gosta de comer bolo queimado? Quem é que gosta de comer comida queimada? Não dá. O gosto é amargo. A consequência é muito amarga. E às vezes a gente carrega isso para a nossa vida. É como se você pegasse assim, aquela comida que queimou e fica aquele gosto do amargo. Aquele gosto, você fala assim, não, vou tentar salvar um pedaço, mas fica aquele amargo, aquele passado fica voltando, querendo voltar, querendo paralisar a nossa vida. E se você teve um passado assim, difícil, um passado que às vezes você pode falar, pastora, se eu ouvisse essa palavra antes, eu não teria feito muitas coisas erradas na minha vida, eu não teria tomado muitas decisões erradas. Mas eu quero dizer para você, que se você perdeu o tempo, deixou o bolo queimar, Deus tem uma esperança hoje para você, amém? Para você que não soube esperar com paciência no Senhor, hoje você vai aprender sobre a restauração. Quando a gente se precipita, quando a gente não age no tempo certo, quando a gente amarga as consequências. Às vezes a gente começa a carregar esse passado nas nossas vidas. E a gente precisa se desfazer de algumas coisas. Agora, pastora, como eu faço? Eu já choquei o ovo de serpente, eu já tomei a decisão errada. E agora, como que eu posso consertar? Hoje você vai aprender com a palavra de Deus. Talvez o peso do passado está neutralizando o seu futuro. E esse peso está impedindo uma colheita nova de chegar. Não haverá recomeço se não houver conserto. Então tem coisas que nós precisamos consertar. Como reparar o meu erro? Pedir perdão. Assim como Zaqueu, um homem corrupto, queria ver Jesus e subiu numa árvore. Jesus viu naquele coração o desejo daquele homem de conhecer Jesus, de ser transformado. Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Assim como Deus fala para você, se Ele te vê arrependido, se Ele vê no seu coração o desejo de mudar, o desejo de fazer diferente, Ele vai segurar na sua mão e Ele vai com você. Você não vai sozinho, amém?
A palavra de Deus fala de Onésimo, que era um escravo e lesou o seu senhor Filemon, um senhor que não merecia, mas ele lesou. E aí Onésimo, ele vai parar numa prisão, e nessa prisão quem está? Paulo. E ali ele é evangelizado por Paulo. Ali ele ouve a palavra através de Paulo, e ele sofre uma grande transformação. Ali na cadeia ele sofre uma transformação, e ele deseja voltar para o seu Senhor, se reconciliar. E aí o que Paulo faz? Paulo escreve uma carta para Filemon, que também era seu filho na fé, para pedir que Filemon recebesse Onésimo de volta, para pedir que ele perdoasse o erro do seu escravo. E ele pede. Quando Paulo escreve a carta para Filemon, você vai ver que Filemon é um pequeno livro da Bíblia. É uma carta que Paulo escreve para ele dizendo: eu quero que você receba o meu filho que foi gerado em algemas, sobre algemas. Eu quero dizer para você que as algemas, a dor, o problema não te impede de gerar frutos para Deus. E talvez o seu arrependimento tenha sido gerado na dor, no pior momento da sua vida, como aconteceu aqui com Onésimo. Mas se verdadeiramente você se arrepender, Deus pode mudar a sua história. Quando você decidir: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu preciso consertar, Jesus vai tomar você pela mão e vai dizer: filho, eu vou contigo, filho, eu vou interceder por você, filho, eu vou abrir o caminho para você, para essa reconciliação na sua vida, para esse perdão na sua vida. E Paulo aqui representa Jesus, porque Paulo vai interceder por Onésimo e escreve para Filemon e disse para ele: receba ele, esse filho que eu gerei em algemas. E quando você recebê-lo, não receba como ele, não pelo que ele te fez, receba como se você estivesse recebendo a mim, porque você é meu filho na fé também. Paulo pede por ele. Assim como muitas vezes a gente está algemado, a gente está passando por uma dor, um problema, e Deus nos está dando frutos. O problema não te impede de gerar frutos. Talvez esse problema que você está vivendo hoje vai ser bênção na vida de alguém, amém? E assim essa prisão de Paulo foi bênção para muitas pessoas, como foi bênção na vida de Onésimo, que ali se arrependeu, que ali teve uma transformação através da vida de Paulo. Amém? Talvez por isso que Deus te colocou naquele lugar, para alcançar a vida de alguém. E quando Paulo diz em Filemão 8,17, ele diz: recebe ele como se fosse receber a mim mesmo. Se você me considera, recebe Onésimo. Ele pede. Havia um propósito de Deus nessa reconciliação. Amém? Ele manifesta esse desejo de se reencontrar com o seu Senhor. Ele manifesta o desejo de se corrigir, só que ele não tinha como fazer isso, ele não tinha meios para fazer isso. Mas Paulo disse: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, porque eu vou pagar. Paulo se oferece para pagar, assim como Jesus é aquele que pagou a nossa dívida lá na cruz e morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a salvação, para que pela graça nós fôssemos alcançados e perdoados pelo amor de Deus. E é esse amor que hoje está sobre as nossas vidas. A nossa transformação, o nosso arrependimento não remove de nós a obrigação de consertar e corrigir algumas coisas nas nossas vidas, assim como os erros do passado. Mas Deus não vai te descartar. Ele não vai te descartar. Ele tem planos para você. Ele vai te restaurar. E Ele envia Onésimo de volta ao seu Senhor, assim como Deus vai te trazer de volta as promessas, as bênçãos que um dia Ele entregou na sua vida. Ele tem uma história de reconciliação para você, de perdão, de restauração, assim como foi na vida de Onésimo, através de Paulo. Na prisão, ele aprendeu, e na prisão ele falou: eu desejo me corrigir. E às vezes, para se corrigir, a gente precisa vencer o orgulho, vencer o eu, vencer a nossa carne, vencer a nossa vontade. A palavra de Deus diz em João 12:24, que quando o grão de trigo, quando ele cai na terra,
Se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Assim, muitas vezes algumas coisas em nós precisam morrer para que as bênçãos possam se manifestar. Precisa existir um conserto na nossa vida. Então a gente escolhe se é aquele trigo que vai ficar sozinho na terra ou aquele trigo que vai se deixar morrer para que o propósito possa nascer na sua vida. E pode ter certeza que muitos frutos serão gerados da sua decisão perante o Senhor. Amém? Muitos frutos serão gerados. E aqui a gente viu que às vezes a paciência, às vezes você pode se precipitar, como você pode demorar demais. Eu conheci uma pessoa, gente, que ela era tão paciente que na hora de tirar o dinheiro do caixa eletrônico, ela esperava tanto que a máquina engolia o dinheiro. Eu falei, irmão, me ensina essa sua paciência, como é que pode? Eu já ficava assim com a mão dentro do negócio. Demora tanto que a máquina pegava o dinheiro de volta. Então você aprendeu que a gente tem que ter paciência, mas você não pode demorar demais para tomar certas atitudes e não confundir a paciência com negligência. São coisas diferentes. Eu estou paciente, eu estou demorando para fazer isso, essa sociedade que eu sou paciente. Não, você é negligente, porque Deus não falou que vai sair nenhum fruto daí, e você está teimando. Então a gente precisa saber a diferença. Mas e agora? Aqui é como se fosse, aquele bolo que queimou só o fundo. Você consegue cortar ele, não sei quem já fez isso aí, diga amém. O bolo cortou só o fundo, o em cima ficou feio, você vira ele, o fundo tá bonitinho, aí você passa uma massa corrida, um glacê, só para tampar o buraco, e você salva o bolinho. Fala, deu meio errado aqui, mas eu vou cortar as partes que estão queimadas e vou conseguir salvar o resto. Só que tem vezes que o bolo vai queimar por inteiro. E aí quando o bolo queima por inteiro, você pode dizer assim, não dá mais. Nesse caso não dá mais. O diagnóstico já foi dado, o médico disse que não tem mais jeito, não tem o que ser feito para mim. O pulmão já está tomado, a minha saúde já está destruída, o divórcio já foi assinado, acabou, não tem como. Deu tudo errado, pastor. Aí eu quero falar para você, quando o bolo queima inteiro, quando a sua demora ou a sua negligência pode trazer uma consequência ruim, Deus, Ele pode reverter a situação, até mesmo quando você acha que acabou. E como que Deus faz isso? Tem uma passagem em 2 Reis 4:41 que fala sobre uma escola de profetas. E um dos profetas da escola de profetas, o que ele faz? Eles estão com fome e aí ele sai para apanhar umas ervas, uns frutos para fazer um ensopado para eles comerem. Isso está lá em 2 Reis 4:41. Volta um desse, por favor. Pode passar, mais um. Não, passa para frente, 40. Aí 41. Isso, pode deixar aí. Aí aqui está contando essa história sobre a escola de profetas. E ele vai e apanha umas ervas, uns frutos para fazer um ensopado para que eles pudessem comer. Só que sem perceber, ele apanhou uns frutinhos silvestres que são venenosos, que a Bíblia chama de colossíntidas. Eu não sei como está falando aí nessa tradução. Não, não é aí não. É no 2 Reis 4:41. Isso. Volta, 40. Volta mais um. Aí fala que achou colossíntidas e encheu a sua capa e cortou e fez um caldo para eles tomarem. E aí, quando eles vão comer o caldo, eles percebem que tem veneno dentro. Aí eles gritam, morte na panela, acabou, vai todo mundo morrer. Todo mundo comeu.
Pior que você saber que está envenenado depois que você já comeu, né? Aí eles gritam assim: morte na panela, vai todo mundo morrer. Acabou. A sorte de quem é mais demorado para servir, falou: me livrei dessa, né? Os desesperados para comer já se entregam. Vou morrer, vou ser o primeiro, porque eu fui o primeiro que dei a garfada. A Bíblia não fala que horas que viram, né? Provavelmente os que comeram primeiro, que perceberam que estava envenenado, porque ele foi lá apanhar os frutinhos, né? Vou fazer um caldo aqui de ervas, de frutos, e pegou esse fruto silvestre enganado e era venenoso a planta. E aí ele coloca no meio do ensopado, lá no meio da sopa deles. E aí quando eles percebem que está ensopado, que tem o veneno lá, eles gritam assim: ó, morte na panela, acabou. Não tem mais jeito, a comida está estragada, a comida está envenenada. E às vezes na nossa vida parece assim, né? Que a situação, que acabou, que não tem mais jeito, que não dá mais pra gente. Eu quase desisti da minha árvore no inverno, mas Deus falou comigo que a minha primavera iria chegar. Amém? E eu passei a crer. Deus falou que a minha primavera ia chegar. Assim como hoje Ele está falando para você. Onde os seus pés não chegam, a tua oração vai te levar. Porque a vida ainda está dentro da árvore. É só um inverno. Como quando Deus mostra para Jeremias uma amendoeira, e ele disse: eu velo pela minha palavra, porque a amendoeira é a primeira árvore que floresce, que se antecipa ao inverno, e é a primeira a florescer antes da primavera chegar. Ou seja, ela gera flores no inverno. E assim é conosco também. Assim como Deus zela por tudo aquilo que Ele prometeu, às vezes aquela pessoa que não te ouve mais, aquele coração que não te ouve mais, aquele negócio que fracassou, aquilo que às vezes a gente dá por perdido nas nossas vidas, aquele problema que não tem mais jeito, como aquele homem da escola de profetas, que foi preparar uma comida e sem querer coloca ali frutos silvestres venenosos no meio da comida. E aí aquela comida estava perdida e todos gritam: morte na panela. Mas aí o profeta Elias se levanta, assim como hoje Deus está falando com você, porque aquele fruto envenenado, ele estragou toda a comida, estragou aquela refeição. Talvez você deu por perdida a sua história por causa de uma sucessão de erros que você cometeu. Talvez você não tenha mais esperança nessa área da sua vida. Assim como essa comida que se estragou por causa de algo que você colocou na sua panela, por erros, por coisas que você colocou dentro da sua vida e trouxeram fracasso para todos à sua volta, para todos que estavam ali comendo. Mas aqui, quando eles dizem morte na panela, acabou, morte na panela. Aí Eliseu, desculpa gente, eu falei Elias, mas é Eliseu. Eliseu diz assim: não tem morte na panela. Aí Eliseu fala assim: me dá farinha. Aí ninguém entende. Aí Eliseu fala assim: me dá a farinha. E ele pega a farinha e coloca sobre a panela. E quando ele coloca na panela, ele recupera aquilo que havia se perdido. Quando ele coloca a farinha na panela, ele diz: agora todo mundo pode comer, porque todo o mal saiu da panela. O que significa isso? Quem é a nossa farinha? Quem é o pão vivo que desceu do céu, que quando entra na sua história, arranca a morte, arranca a tristeza, arranca o mal e restaura a sua vida, traz um novo nascimento para você? Quem é a nossa farinha, que pode recuperar a nossa vida, que pode trazer de histórias trágicas e fracassadas testemunhos grandiosos? Quem é que tem poder? É Jesus. Jesus é a sua farinha. Jesus é aquele que você vai colocar no meio do seu relacionamento, no seu trabalho, na sua saúde, no meio da sua família. É Ele que tem poder de recuperar. Ele não vai descartar essa comida. Para Cristo não existem vasos irrecuperáveis. Nas mãos dele tudo pode ser feito novo. Basta a gente colocar na mão dele.
Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Eu sei que é doloroso e é preciso ter paciência às vezes, para esperar aquela farinha entrar na panela e desfazer aquilo que a gente fez de errado. Porque aquele homem fez aquilo sem querer, sem perceber o grande mal que ele estava trazendo. E às vezes a gente não se dá conta de que pequenas atitudes podem trazer tanto mal para a nossa vida, por ingenuidade, por falta de conversar com Deus. E ali é doloroso, é difícil esperar aquela farinha entrar em cada cantinho daquela panela. Eliseu fala assim: me dá a farinha e eu vou colocar na panela. E as pessoas acreditaram pela fé que aquela comida estava recuperada. Às vezes quem olhava falava assim: não, eu não vou provar não. Eu não acredito não que você mudou, eu não acredito não. Eu não vou comer. Mas ele era um profeta de Deus. E ele disse: coloca a farinha. E às vezes você tem que ter paciência para esperar Deus colocar tudo no lugar. Você tem que ter paciência para esperar Deus trazer, tirar todo aquele veneno, neutralizar as coisas ruins que estão na nossa vida. Ele limpando, Ele trazendo algo novo. Então entenda, Eliseu podia dizer: joga fora essa comida. Mas Deus não te jogou fora. Deus não te jogou fora. Talvez as pessoas te jogariam fora, elas te jogaram fora, mas Deus não. E Eliseu está ensinando aqui sobre a fé e sobre o poder da restauração que Cristo tem nas nossas vidas. Jogar a farinha e recuperar aquela comida. Ele não jogou ela fora. Só está faltando a farinha. Está faltando Jesus nessa casa. Está faltando Jesus nessa vida financeira. Está faltando Jesus nesse casamento. Está faltando Jesus no meio dessa família. Não jogue os seus filhos fora. Não jogue os seus projetos fora. Coloque Jesus dentro dele. E quando ele coloca Jesus, Jesus transforma tudo ali dentro. Então tenha paciência para esperar a ação de Jesus na sua vida. Tenha paciência. Parece que está perdido. Não, a farinha está entrando. Hoje a farinha está entrando na sua vida. E espera, assim como o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele me livrou, me tirou de um lamaçal e me colocou sobre uma rocha e firmou os meus pés na rocha. Tenha paciência, espere no Senhor, espere no socorro de Deus, porque Ele vai te tirar desse lamaçal, Ele vai tirar o veneno dessa panela, Ele vai te resgatar desse lugar onde você não consegue ir para frente nem para trás, porque lama nos deixa prostrados, imóveis, e Ele vai te colocar sobre a rocha que é a presença dEle, sobre a rocha que é a presença de Cristo, e vai firmar os seus pés, amém? Vai firmar os seus pés para que você não vacile mais, para que você tenha confiança no seu caminhar. Ele vai firmar os seus pés, então tenha paciência, amém? Se coloque de pé, você que pode. Tenha paciência para esperar essa farinha agir. Tenha paciência para esperar. E que hoje você possa colocar a sua esperança no Senhor. E esperar. Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil, mas tenha paciência. Hoje Deus está te ensinando sobre paciência. E sobre o tempo certo de agir na sua vida. De esperar Deus mudar esse cativeiro. Então não tome decisões no inverno. Não desista da sua árvore por causa de um inverno. Espera a farinha agir. Espera Deus entrar com socorro. Espera em Deus. Espera, se esconda no Senhor hoje, porque Ele vai te sustentar. Ele vai segurar nas tuas mãos. E hoje Ele vai acalmar o seu coração. Ele vai aquietar a sua alma para que você tenha paciência e saiba esperar nele. Talvez as suas atitudes tenham trazido veneno para a sua vida, para o meio da sua casa, para o meio dos seus familiares.
Mas hoje o pão vivo que desceu do céu, hoje a farinha que vem do alto está descendo sobre a sua alma, sobre as suas emoções, para te resgatar, para te restaurar. Hoje Deus entra no meio da tua casa. Eu não sei qual é a dor que você está carregando hoje, mas Deus sabe. Então hoje apresenta a sua panela para Deus, apresenta a sua vida, a sua alma, o seu coração, apresenta diante de Deus e peça para Ele: Deus, desça com a sua farinha, Deus, desça com o teu poder, Senhor, sobre mim nesta noite, e tira esse vazio, tira essa tristeza, tira essa angústia. Deus, entra na minha casa, assim como Zaqueu pediu, assim como ele desejou tanto ver Cristo, e ele subiu numa árvore. E Jesus, eu vou lá com você, eu vou lá com você. Você quer se corrigir? Então hoje eu vou jantar na sua casa. E quando Zaqueu se constrange com a presença de Cristo, ele decide se consertar, se corrigir e restituir as pessoas que ele havia lesado. Jesus disse assim: hoje a salvação entrou na sua casa. E hoje a salvação está entrando na sua panela, está entrando na sua vida, no meio da sua família. Não tenha medo, confie no Senhor. Entregue e espere com paciência, porque o Senhor vai firmar os seus pés, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te restaurar. Aleluia, aleluia, aleluia. E que hoje você coloque a sua esperança nele, o seu coração nele, Senhor. Em ti, Jesus, em ti, Jesus, aleluia. Peça para Ele aquietar seu coração nessa noite. Diga para Ele: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Diga pra Ele: porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Peça pra Ele: aquieta, Senhor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, Senhor. Peça pra Ele: me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Mesmo que você não entenda, Ele está no controle da sua vida. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Diga pra Ele: eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo, diga, e mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor.
apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. E vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando hoje Ele te abraça, você estará ao meu lado, me segurando. Ele está te segurando hoje, dizendo: filho, não desista. O inverno vai passar, tudo vai ficar bem, confie no Senhor. Diga: e vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Eu sei, tudo vai ficar bem. Diga bem forte: e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, me chama pra perto de ti, Senhor, e só assim eu não me sinto só. E hoje Ele está te chamando, Ele está aquietando a sua alma, dizendo: filho, confie em mim. Filho, eu vou entrar nessa panela. Filho, eu vou restaurar a sua vida. Espere com paciência, espere com paciência em mim, porque eu vou mudar a sua história, eu vou enxugar as suas lágrimas, eu estarei ao seu lado te segurando. Todas as vezes que você pensar em desistir, aquela mensagem que você recebeu, aquela porta era o Senhor soprando, é o Senhor dizendo: não desista, persista, prossiga, espera com paciência no Senhor. E hoje Ele aquieta a sua alma, Ele aquieta as suas emoções, para que você possa gerar o fruto do Espírito: paciência, longanimidade, benignidade, todos os frutos que fazem parte, Senhor, de Ti, Senhor. Hoje Ele está soprando, e hoje Ele te trouxe aqui para dizer: ainda que tenham gritado morte na panela, acabou, a farinha está entrando, Jesus está entrando, Jesus está entrando. Abre a porta para Ele entrar, deixa Ele entrar, deixa Ele transformar. Tenha paciência, tenha confiança, tenha perseverança. Oh, aleluia. Não desista da tua árvore no inverno, não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. E vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado,
tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E vai ser difícil, declare. E vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar. E se por acaso eu errar, diga: e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Diga, igreja: e se eu cair, A tua mão me levanta. eu sei, Ele vai me levantar. E se eu chorar, Ele vai enxugar. Então vem, e aquieta minha alma, e faz meu coração ouvir tua voz. Nós precisamos te ouvir nesta noite. Nos chama para perto de ti, Jesus. Chama pra perto. Oh, aleluia. E só assim eu não me sinto só, porque nós precisamos de ti. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Nós confiamos